Após o livro da vida, que contém o nome escrito de todos os salvos, esse segundo livro é o segundo livro mais importante no céu, que se encontra nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Um livro que ninguém pode ter acesso, a não ser o nosso Senhor Jesus. João foi levado em espírito ou arrebatado até diante do trono de Deus. Então ali ele viu um livro selado com 7 selos. Digamos, um livro que está fechado, trancado, e dentro desse livro, cada capítulo está trancado e selado. É necessário que o Senhor Jesus abra o livro, destranque o livro e destranque o primeiro capítulo, que representa o primeiro selo. Esse é o livro da profecia do final dos tempos até a destruição desse mundo, desse planeta. Esse livro, ninguém é digno, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, o poderá abrir, a não ser o nosso Senhor Jesus. Então, no capítulo 6 do Apocalipse, diz assim: vi quando o Cordeiro, quem diz? João viu, diante do trono de Deus, quando o Senhor Jesus foi até o Deus Altíssimo, tomou o livro e abriu. Vi quando o Cordeiro, digamos assim, quando o Senhor Jesus abriu um dos 7 selos, quer dizer, um dos 7 primeiros capítulos das coisas que vão acontecer, um dos 4 seres viventes ouvi, disse João, um dos 4 seres viventes, quer dizer, um dos querubins, não, serafins, um dos 4 serafins, como voz de trovão, dizendo assim, vem. Quer dizer, um dos 4 serafins que está ali no trono, em volta do trono de Deus, o primeiro, disse assim para João, vem, quando o Senhor Jesus abriu o primeiro selo, digamos, o primeiro capítulo de um livro com 7 selos. Cada selo é um capítulo. Então, quem é esse querubim? Esse serafim. Esse serafim é o primeiro serafim que João viu anteriormente na sua visão. E aqui diz, no capítulo 4, versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante a um leão. Quer dizer, o primeiro serafim tem cara de leão. Então, tudo isso existe uma representação. E tudo isso está ligado para a nossa compreensão, para o nosso estudo e meditação. A palavra de Deus, ela é simples, mas é muito difícil de entender. Mas se lermos com cuidado, poderemos entender como ela é assim tão simples, mas para muitos é complicado. E continua a dizer assim, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Vamos passo a passo para que você entenda. A abertura do primeiro selo é a abertura da onde sai o primeiro cavalo, onde surge o primeiro cavalo. E João vê, estando ele em espírito diante do trono de Deus, surge perante os olhos dele um cavalo branco. João, ali no céu, na sua visão, ele recebeu simbologias de coisas que ele tinha conhecimento. E nós vamos transformar para as coisas que existem hoje. Porque jamais Deus poderia dar um símbolo de algum instrumento, como aqui fala de um arco. Mas esse arco não é exatamente o arco com flecha. Porque os outros, não é?
cavaleiros receberam uma espada, uma balança, e recebeu outro, também recebeu uma espada. Mas nos dias de hoje, ninguém faz guerra com espada. Ninguém usa uma balança. Então, o que ele recebeu foi algo simbólico. E nós vamos transformar por o que existe no dia de hoje. Então, vi, disse João, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. São duas coisas distintas. Aqui fala de 4 cavalos, um branco, um vermelho, um amarelo e um preto. Tudo isso, a cor desses cavalos, e os cavalos, somente os cavalos, sem os seus cavaleiros, representam as instituições poderosas, 4 instituições poderosas deste mundo. E essas 4 instituições poderosas deste mundo será eleito para cada uma delas um líder. E esse primeiro líder, que é o cavaleiro branco, vai virá com um arco. E foi dada uma coroa. Quem deu a coroa? Ele foi eleito por essa instituição com esse cavalo. Essa instituição poderosa. E pelo mundo. Vai ser alguém que vai ser coroado como rei. Como um líder absoluto. E esse líder, é lógico que todos já sabem que é o anticristo. E há a sua descrição ali no livro de Daniel. Praticamente no fim do livro de Daniel, quando fala, não é, do homem vil, de um homem mau, de um homem perverso, de um homem falso. E se formos ler, porque é fácil de encontrar, é mesmo no fim do livro de Daniel, que é o capítulo 11 de Daniel. Daniel só tem 12 capítulos, então o capítulo 11 praticamente fala desse homem, a descrição desse homem, para nós entendermos quem é esse cavaleiro que é coroado a rei. Receberá uma coroa e traz na sua mão um arco. Esse arco não é um arco e flecha. João viu um arco e flecha porque era algo que ele conhecia. Esse arco e flecha é uma autoridade, é um poder que esse homem, que esse cavaleiro vai receber. E ao receber, ele vai fazer tudo isso. Está escrito aqui no livro de Daniel a descrição desse homem que será o primeiro anticristo. Após o diabo ser preso no inferno, porque o Senhor Jesus é que vai prendê-lo e vai selar o diabo dentro do inferno. Porque será colocado selo. Isso está escrito lá no fim, no capítulo 20 do Apocalipse. Você pode ler que um anjo vai descer com uma grande corrente, vai amarrar o diabo e vai trancá-lo no inferno com um selo. Para quê? Para que ele não possa sair do inferno. Quer dizer, ele vai ser preso 2 vezes dentro do inferno. Quer dizer, porque o selo é algo, é como se você tivesse o saco, colocasse dentro desse saco algo e selasse esse saco. Então, quer dizer, o diabo, além de ser acorrentado no inferno e dentro do inferno, o Senhor Jesus vai selá-lo. Quer dizer, ele não vai conseguir ter comunicação nem dentro do inferno, nem fora do inferno. Ele vai ser selado, ele vai ficar solitário, sem comunicação com nenhum ser espiritual. Nem por dentro, nem por fora. Ele vai ser trancado por 1000 anos. Então, ao ser trancado, esse que é o Lúcifer, não é? Que vai ser trancado pelo Senhor Jesus, ele não pode levar com ele a autoridade que ele roubou a Adão. E essa autoridade é um arco. É representado por um arco que Adão tinha, que Deus deu. E o diabo roubou. Quando o Senhor Jesus veio,
quando o Senhor Jesus, o diabo confrontou o Senhor Jesus e na conversa ali naquele deserto, o diabo declarou que a ele foi dado toda a autoridade do reino da terra. Mas quem deu, quem entregou para ele foi Adão. Então, esse arco que ele terá, que esse anticristo terá, será dado pelo diabo. Porque o diabo sabe que vai chegar a sua hora e que existe essa profecia. Ele vai ser trancado por 1000 anos. Depois é que ele vai sair. Mas isso é outra história. Não vamos entrar nela. Então ele vai passar esse arco que ele roubou a Adão. E esse arco tem um poder extraordinário que Adão, na verdade, não sabia nem como usar, mas o tinha. Então foi com esse arco que Lúcifer fez com que o céu se abrisse e descesse fogo e matasse tudo aquilo que Jó tinha. Mas o diabo só pode usar com a permissão de Deus. E esse anticristo vai usar esse arco e o falso profeta diante do anticristo, que tem esse arco, esse poder, vai poder fazer fogo descer do céu. Sem esse arco, não poderá fazer o fogo descer do céu. Agora você entende, uma coisa está ligada à outra. O arco é um símbolo de autoridade e poder. Deus tem o seu arco. O arco que Deus tem, que é conhecido, que as pessoas dizem que é o arco-íris, depende das traduções da Bíblia. Há Bíblias que excluíram o íris, porque o íris refere-se a uma deusa. Simplesmente é o arco. O arco de Deus é um poder que emana do próprio Deus. É uma autoridade, é uma força que está em volta do próprio Deus, que emana do corpo próprio Deus, que isso está escrito. E essa autoridade, como um arco, também foi dada a Adão. O diabo roubou e vai devolver para esse homem. E esse homem está descrito aqui no capítulo 11 de Daniel e no versículo 36 de Daniel. Este rei fala assim aqui: este rei fará segundo a sua vontade. Essa instituição, que é o primeiro cavalo, não é? Primeiro cavalo, que é uma instituição. E o seu cavaleiro é quem monta no cavalo. É quem vai dirigir essa instituição, que vai eleger esse anticristo. Então, esse anticristo tem essas características que vamos ler agora. Este rei fará segundo a sua vontade. Quando ele tomar o poder, quando ele for coroado, porque ele recebe uma coroa. Aqui diz, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Mas isso aí contra o Deus dos deuses, engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero. Se engrandecerá sobre todo Deus, quer dizer, ele mesmo, não é, vai se classificar acima de todos os deuses. É como se ele declarasse: eu sou Deus. Falará coisas incríveis e será próspero. Que coisas essas que ele irá falar? Só Deus sabe. Até que se cumprirá a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Tudo que está escrito, toda a profecia que está determinada vai acontecer. Não terá respeito este homem, que será o anticristo, o rei da terra. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Quer dizer, que mostra que os pais, os antecessores desse homem, eram idólatras. Quer dizer, então ele vem de uma família religiosa que crê em vários deuses.
se fosse descendente dos judeus que acrediria num só Deus. Então, esse homem não é judeu. Porque aqui diz que não terá respeito aos homens, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Não vai respeitar desejo de mulher alguma. Você que é mulher sabe qual é o desejo das mulheres. As mulheres não vão ter autoridade nenhuma no mundo, nem posição de líder. Ele vai arrancar tudo. Tudo que a mulher deseja não terá valor para ele, não terá respeito para ele. Nem a qualquer Deus. Ele não terá respeito a Deus nenhum. Porque, sobretudo, se engrandecerá. Ele vai se engrandecerá de tal maneira que ele mesmo vai pensar que é Deus. Então não terá respeito a nenhum Deus, nem ao Deus Altíssimo, nem respeito aos desejos das mulheres, que são vários. Você que é mulher, você sabe o objetivo das mulheres. As mulheres não terão liberdade para fazer o que quiserem da sua vontade. Os desejos é a pessoa fazer a sua própria vontade, não é? Que são vários os desejos das mulheres. E com certeza ele vai cortar tudo isso. A mulher não vai ter, com certeza, nenhuma liderança no mundo inteiro. Mas, em lugar dos deuses, que ele não tem respeito nenhum, de todas as religiões, honrará o Deus da fortaleza. Esse Deus da fortaleza é um Deus estranho, é um Deus dele mesmo, é um Deus que ele crê. Então ele é um idólatra, é um homem que tem a sua crença num Deus que aqui diz assim: e honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Quer dizer, é um espírito maligno, e aqui também diz: honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho é um demônio, é um espírito maligno, que vai auxiliar esse homem, que é esse anticristo. Agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconheceram multiplicar-lhes-á a honra. Quer dizer, é um homem que vai ter a sua crença num Deus que é um Deus estranho. Quer dizer, o diabo, não é? Que é o diabo. O Deus das fortalezas é o diabo, que lhe vai dar toda essa autoridade e esse poder. E nós voltamos agora aqui em Apocalipse, na abertura do primeiro selo. Então, ele vai montar num cavalo branco. Esse cavalo branco, que nós já falamos, cada cavalo representa uma instituição poderosa. Com certeza, esse cavalo branco é a instituição mais poderosa da Terra, que o vai eleger. Claro que o mundo também vai votar nele. Ele vai ganhar as eleições e vai ser coroado. E ele vai receber, ele vem com um arco. Porque aqui diz, e o seu cavaleiro com um arco. Então esse homem, quando ele for eleito, ele já vem com a autoridade que foi roubada a Adão, que vai ser entregue a ele. Porque nesse momento que ele vai ser eleito, o Senhor Jesus terá preso anteriormente a Lúcifer por 1000 anos no inferno, onde ele será selado, sem comunicação com nada e com ninguém. E foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Com essa autoridade, é como a autoridade que o diabo tem. O diabo tem reinado neste mundo por causa dessa autoridade. Qual era o interesse de Satanás? Roubar a autoridade de Adão. Ele fez a Eva cair para poder roubar Adão e roubar-lhe a autoridade, porque a autoridade estava sobre Adão, não sobre Eva.
E ao roubar, então ele teve acesso ao mundo inteiro. Toda a autoridade que Deus passou para Adão, passou para Lúcifer. Por isso que Lúcifer é o príncipe deste mundo e reina neste mundo. Então agora quem vai reinar neste mundo é o anticristo. E ele sai, como está escrito, vencendo para vencer. E assim termina aqui a abertura do primeiro selo que o Senhor Jesus abre. E o resto vai acontecer e está tudo escrito. Agora vem a abertura do segundo selo. João disse assim, quando o Senhor Jesus abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, dizendo, agora vamos ver quem é o segundo ser vivente. O segundo é semelhante a um novilho, a um touro, com cara de touro. Representa esse cavalo, a cara desse cavalo. E o seu cavaleiro aqui diz assim, e saiu outro cavalo vermelho. Um cavalo vermelho quer dizer uma instituição que é representada por uma cor vermelha, que é como se fosse um touro, com a força de um touro. Isso são representações que estão escritas, dando-nos dicas de quem é essa grande instituição. Você pode imaginar que instituição é essa? Se anteriormente falando, não é, do primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco, que é a maior instituição que vai existir, já existe, não é? Se tornará a maior instituição que vai eleger o anticristo, vem uma segunda, que é representada por cor vermelha através de um cavalo, que é a instituição. E o seu cavaleiro diz assim, e ao seu cavaleiro, quem vai, não é, comandar essa instituição, um cavaleiro, o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quer dizer, João viu uma espada, não é? Mas foi dada uma grande arma. É uma arma. Claro, se o Senhor Jesus mostrasse para João uma metralhadora que não existia naquele tempo, ele não saberia descrever essa arma. Então o Senhor Jesus apresentou para ele uma espada. Mas aqui é uma arma de guerra. E foi-lhe dado uma grande espada, digamos, um arsenal de guerra. Foi-lhe dado para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Quer dizer, é um homem que vai fazer guerra, vai fazer intrigas, é um homem de guerra, entre países e países. E vai arrebentar guerras e guerras. Esse é o cavaleiro do cavalo vermelho. É um homem que vai montar, vai dirigir uma instituição. Por quê que é um homem que vai? Porque se um cavaleiro vai montar numa instituição, porque uma instituição é que o elegeu. Então ele vai dirigir. Assim também é representado, se leu ali no fim, praticamente no fim do Apocalipse, não é? Que a mulher está sentada sobre a besta, ali no deserto. Essa mulher escarlate, está sentada sobre a besta, essa mulher é a igreja. A besta é uma instituição religiosa. Mas essa mulher está sentada, que vai dirigir essa instituição. E essa mulher, antes, é a mulher que era perseguida pelo dragão. Mas agora, ele vai dirigir, não é, as instituições do dragão, que tem 7 cabeças. Para você entender, tudo isso são representações. Quando você vê alguém sentado sobre algo, esse algo é uma instituição poderosa que dá poder a quem se assenta. Hoje em dia temos, digamos, a Igreja Católica, a maior instituição religiosa. Quem está sentado sobre a Igreja Católica? É o Papa. Quem dirige a Igreja Católica? É o Papa.
assim também será essa mulher que estará sentada sobre, não é? O dragão. Mas como estamos a falar dos cavaleiros, é a mesma coisa. Para que você entenda. Então, esse homem do cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, não é? Ele vai arranjar intriga entre países e países. E vai arranjar guerra. Então, João, esse homem, para terminar, esse segundo, por exemplo, esse segundo serafim com cara de touro é uma representação do animal aqui na Terra, que é o touro. Ele terá a força de um touro para criar todos esses problemas. E foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Para você entender a força e a autoridade que esse homem terá. Então agora, na abertura do terceiro selo, João viu e disse assim, quando abriu o Senhor Jesus o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Vamos ver aqui, quem é o terceiro? O terceiro tem rosto de homem. Esse terceiro serafim, que está em volta do trono de Deus, tem rosto de homem. Então vamos entender agora. Então vi, e eis um cavalo preto. O seu cavaleiro com uma balança na mão. Um cavalo preto quer dizer uma instituição maligna. Uma instituição maligna das trevas que se levantará aqui na terra. E terá como o seu cavaleiro uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes, como se ele tivesse, como se fosse uma voz, ele ouviu, a dizer assim, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho, quer dizer, nem a oliveira, nem a videira, quer dizer, vai destruir tudo que é trigo, tudo que é plantação, mas não poderá destruir nem a videira, nem a oliveira, que são a representação de Deus, do Espírito Santo. São representação que o Senhor Jesus nos deu. Não é? Do azeite representa o Espírito Santo e do vinho, não é? Representa o sangue derramado do Senhor Jesus. Então, aqui fala que esse homem vem com uma balança na mão. Então, essa instituição vai eleger um homem que vai, quer dizer, mostra que é um homem de economia, que vai gerir o mundo inteiro por causa da fome. Por não haver alimentos. Então, o alimento vai ser racionado. E o pão será uma das coisas mais caras que vai existir sobre a face da terra. Hoje você compra o pão é barato. Mas quando não houver nem o trigo, nem a cevada, você não poderá comer, não é? Os bolos que você come hoje, as massas que você come hoje, porque tudo estará caríssimo. Caríssimo. Aqui diz assim, vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro. Quer dizer, um homem que terá, não é, a mentalidade, digamos, de um homem, que é um homem mesmo, um homem de economia, com uma balança na mão. Uma balança representa um homem que vai gerir contas, não é? Vai gerir a economia do mundo inteiro. E ouvi como uma voz, entre para aqui, não é? E esse cavaleiro recebeu uma ordem para não destruir, não é? João ouviu que veio essa ordem para não destruir nem o azeite nem o vinho. Então quer dizer que haverá uma destruição através da instituição do cavalo preto.
Claro que vão eleger um cavaleiro que montará nessa instituição, que será um economista. E, com certeza, eles vão destruir tudo que é plantação, ou vão queimar, ou vão fazer alguma coisa para racionar a alimentação no mundo, para controlar a alimentação e assim dominar a nação sobre a face da terra, todas as nações sobre a face da terra. Isso vai ser uma instituição de controle. Vão controlar o mundo inteiro através da alimentação. Você acha que essa instituição do cavalo preto, não é, vai fazer isso à toa? Não. Isso é para ter a humanidade nas mãos e obrigar a humanidade a aceitar a marca da besta. Porque todos esses cavaleiros, após o primeiro cavaleiro, estão sujeitos, não é, ao cavaleiro branco, que é o anticristo. Depois, João viu a abertura do quarto selo, quando o Senhor Jesus abriu o quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, que é o Senhor Jesus, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: quem é esse quarto ser vivente, que é um serafim? Como é ele? É semelhante à águia quando está a voar, com asas abertas. E isso também traz uma representação de como agirá esse cavaleiro do cavalo amarelo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, disse João. E o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. Esse homem vai, não é, receber esse nome, sendo chamado de morte. Do espírito da morte estará com esse homem, que com certeza vê longe, e é representado por uma águia, esse cavaleiro. Tem olhos de águia, vê longe, voa alto. Então esse homem tem essa representação de eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo. Agora imagina um homem, não é? Que vai dirigir uma instituição representada pela cor amarela. Normalmente diz que a cor amarela é a cor, não é? É a cor da fome, não é? Com certeza, após, não é, a abertura do terceiro selo, que é o cavaleiro preto, a fome vai se alastrar, porque primeiro vai ser racionada a comida e depois não haverá. Então vai surgir essa instituição amarela, poderosa, que vai eleger esse cavaleiro branco, amarelo. E esse cavaleiro amarelo terá auxílio do espírito da morte. E ao ter auxílio do espírito da morte, o inferno inteiro vai seguir esse homem. Mas para quê? Para destruição. Vejamos que destruição será essa. E o inferno o estava seguindo, quer dizer, os demônios todos aqui da terra seguiam esse homem. E foi-lhe dada autoridade. Veja o que esse homem vai receber sobre a quarta parte da terra para matar a espada. A espada o quê? Vai matar a quarta parte da terra, como se dividisse, não é, uma bola em 4 partes, e uma parte, não é, vai ser dizimada, vai ser destruída, a quarta parte da terra. E foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, quer dizer, com armas. A quarta parte. Mas que país será esse que esse cavaleiro amarelo vai destruir juntamente com o espírito da morte? Porque, não é, ele dá ordem, mas o espírito da morte vai agir juntamente com o inferno para matar. Aqui diz assim: pela fome, não é? Após
né? O cavaleiro preto, que é o espírito, não é? Que vai racionar a comida, verá uma fome extraordinária na terra. Então, esse espírito, não é? Da morte que agirá, que estará com o cavaleiro amarelo, que vai receber uma autoridade, então essa autoridade ele pode ir ali e matar, destruir, dizimar até uma nação quase inteira. Aqui diz assim, a quarta parte da terra, para matar a espada, para matar na guerra. A espada é a guerra, com armas. Hoje em dia ninguém vai matar, não é? Ninguém vai entrar num país com espada, não é? É bombas, é armas. Vão dizimar essa quarta parte da terra. Pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Quer dizer, para ele poder usar, né, os animais da selva, selváticos, para matar a quarta parte da terra, tem que ser um país que existem animais selváticos, tipo a África ou a Índia. Aqui diz assim, pela fome, pela mortandade, por meio das feras, quer dizer, por vir já algo que virá dos animais, porque haverá fome, os animais vão morrer e vai trazer uma epidemia. E essa epidemia vai matar os que na guerra, os que a bomba, os que a metralhadora, os que os canhões não mataram, vai morrer. A quarta parte da terra vai morrer com essa mortandade, que vai ser uma epidemia. Essa mortandade é uma epidemia, uma maldição, como foi a Covid-19, a coronavírus, que dizimou não sei quantos na terra. Mas aqui vai ser a quarta parte da terra, muito mais. É só você fazer as contas. Se entre 8 bilhões de pessoas, você dividir ali por 4, tirar uma parte, você terá conta de quantos morrerão. 2, 4, 8, quer dizer, 2 bilhões de pessoas serão mortas. Quer dizer, se destruir a África, quantas pessoas que existem na África, quantas pessoas da África, porque lá que existem os animais selváticos, vão morrer. 2 bilhões de pessoas. Agora, se for na Índia, a Índia tem 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão. Será que nesse tempo haverá 2 bilhões? Com certeza matarão muitos, mas essa mortandade pode se esticar por outros países. Com vírus, como foi, não é? A coronavírus. Porque é uma mortandade que virá dos animais selváticos da selva. Por falta de alimento vão morrer. E vai, não é? Após a morte desses animais, virá essa maldição, essa epidemia. E vai matar a quarta parte da terra. Com o auxílio do espírito da morte e dos demônios, que vão espalhar essa mortandade. Porque aqui é que diz aqui, sendo chamado morte, e o inferno estava seguindo. O espírito da morte vai estar com esse homem, não é? Ele vai precisar de algo para matar outros, não é? Ele não pode chegar e arrancar a vida da pessoa. Mas trazer a mortalidade ao corpo das pessoas faz com que as pessoas morram, como foi na Covid-19, como foi na coronavírus. Eles é que vão arrastar esses demônios, essa mortandade, essa epidemia, digamos que não sabemos se vai percorrer outros países. Porque isso vai acontecer ou na Índia ou na África. E a quarta parte da Terra vai ser dizimada. Pode espalhar, como foi a coronavírus, pelo mundo inteiro. Porque com a ajuda dos demônios, não é? Com a ajuda do espírito da morte, porque
Os demônios vão alastrar, vão fazer alastrar essa mortandade, porque a morte só age no corpo do homem. E ao entrar essa mortandade, a morte vai fazer o trabalho. Vai ser chamado de morte, porque muita gente vai morrer. Então esse homem vai ser chamado de morte. Porque na sua autoridade que ele recebeu, vai morrer muita gente. Por isso é que ele vai, aqui diz, sendo chamado de morte. Esse cavaleiro, esse homem, não é? Que vai surgir, vai tomar a liderança dessa instituição mundial. Agora dá para entender. Desse modo, é fácil entender a abertura dos 4 ciclos. Leia a palavra de Deus, leia o Apocalipse. Não só a parte que foi lido hoje, mas todo o Apocalipse e também o livro de Daniel, que ajuda a trazer um entendimento, discernimento. O conhecimento vem por isso, pela meditação, pelo estudo da palavra de Deus. Senão você não vai conseguir entender, não é? E nem o Espírito Santo vai poder revelar para você se você não adquirir o conhecimento. Se você não adquirir o conhecimento, não é? Você não pode ser liberto. O meu povo, como a Bíblia diz, ele sofre por falta de conhecimento. Mas quando você adquire o conhecimento, acaba o sofrimento, você é liberto. E esse conhecimento você tem que buscar. E lhe é dado de graça, porque esse espírito do conhecimento é o espírito do próprio Deus que está representado entre as 7 tochas que estão diante do trono de Deus, que são enviadas aqui para a terra, para nós que cremos, para os homens possuírem, os que creem que servem a Deus, adquirirem conhecimento, como sabedoria, como temor de Deus, as 7 manifestações. Então, essas 7 manifestações, está escrito aqui na terra, no outro estudo, talvez eu falo disso, que foi enviado aqui na terra. E nós é que temos que tomar posse. Quando você medita e busca, então, o próprio Espírito traz esse conhecimento. Esse Espírito de conhecimento vai levá-lo ao conhecimento. E esse conhecimento traz a libertação. E livra dos sofrimentos. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Assim diz o Deus Altíssimo. Então, pare para meditar na palavra. Leia o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que as pessoas têm preguiça de ler. Mas é o livro mais extraordinário de toda a Bíblia. Com informações extraordinárias. Se você meditar, você vai encontrar coisas extraordinárias. Coisas sobre o reino dos céus extraordinárias que às vezes só passa num simples versículo, mas que pode abrir o seu entendimento e fazer entender o restante da palavra de Deus. Ela toda está cruzada. Ela não está por ordem. O Apocalipse não foi escrito por ordem. Ela foi dada a João quando se encontrava em espírito. Algumas vezes João estava em espírito e João escrevia ao mesmo tempo. Outras vezes João era arrebatado. João não escrevia, escrevia depois. Por isso que a parte que dizia para João, não escreva essa parte, porque naquele momento João não foi arrebatado, mas entrou em espírito. Então ele podia escrever ao mesmo tempo estando em espírito. Então nós podemos perceber que 2 homens foram arrebatados até os céus. E nós, quer dizer que foi Paulo e João, e nós esperamos o nosso arrebatamento na volta do nosso Senhor Jesus, que teremos com ele, não é? O encontro nos ares, na volta do nosso Senhor Jesus. Então mostra que o arrebatamento vai ser, a gente vai desaparecer. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Quer dizer, a pessoa vai desaparecer e vai surgir nos ares com o nosso Senhor Jesus. E nos ares será transformado e a pessoa receberá um novo corpo. Na volta do nosso Senhor Jesus, no arrebatamento.
no arrebatamento, ao som da trombeta. Então, para não esticar o vídeo, pense e reflita sobre esses primeiros 4 selos, a abertura dos primeiros 4 selos, que durarão um certo tempo. São curtos cada selo, mas demora muito tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.